Olá pessoal, estamos aqui para resolver a questão 154 do Caderno Cinza que caiu no Enem de 2025. Essa é uma questão que envolve leitura e interpretação de gráfico. Normalmente são questões fáceis, mas que requerem muita atenção na hora de resolver. Eu vou passar aqui algumas dicas e essas dicas vocês busquem guardá-las para que vocês possam usá-las em outros exercícios que venham a aparecer eventualmente no Enem, ok? Olha só o que diz ela. Uma livraria comercializa livros dos seguintes gêneros literários: ficção científica, autoajuda, romance e biografia. Então percebam, ó, chegou no ponto, para entender do que falou a questão. Está falando de uma livraria, naturalmente ela vende livros e aqui ela comercializa livros de 4 gêneros literários: ficção científica, autoajuda, romance e biografia. Beleza? O gráfico apresenta o estoque dos livros que essa livraria tem por gênero literário e por nacionalidade do autor, bem como a demanda por gênero literário obtida por meio de uma enquete feita com seus clientes habituais. Deu aí uma certa confundida, né? Então, é muito importante que você procure entender o gráfico para que você consiga responder corretamente a questão. Para entender o gráfico, gente, guarda bem essas dicas, ó. Atenção, agora é o momento em que você vai procurar guardar aquilo que é importante da questão. Para entender gráfico, entenda o título. Do que está falando o título aqui, ó? O título fala sobre o estoque de livros que a livraria tem e também fala sobre a demanda. O que é a demanda? Demanda diz respeito à quantidade de pessoas querendo comprar um determinado produto. Isso é a demanda, tá bom? Beleza. Entendeu o título? Agora você vai procurar entender as informações dos eixos. Que eixos, professor? Aqui no gráfico nós temos o eixo da horizontal e aqui nós temos o eixo da vertical. Então vamos entender as informações da horizontal. Aqui nós temos, ó, ficção, autoajuda, romance, biografia. Isso daqui se refere a quê? Se refere aos gêneros. Então são livros de ficção, livros de autoajuda, de romance e de biografia. Agora que entendemos a informação da horizontal, vamos para a vertical. 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai. Esses números se referem a quê? Se referem à quantidade de livros. Então, 0 livros, 10 livros, 20 livros e assim vai. Aí agora que você entendeu as informações dos eixos, você vai buscar relacionar essas duas informações dos eixos, ok? Olha só, por exemplo, essa primeira barrinha aqui, ó, ela está na altura do número 80. 80 o quê? Livros. 80 livros de ficção. Então, nessa livraria tem 80 livros de ficção. Essa segunda barra, ó, está em que altura? 120. Então, 120 livros de ficção. Ô professor, mas aí os dois falam sobre ficção? Pois é, fiquem atentos que às vezes os gráficos podem acontecer isso. E normalmente quando ele trabalha com mais de uma cor, ele traz uma legenda. Percebam que aqui na legenda, a cor mais clara se refere aos livros de autores brasileiros. E a cor mais escura se refere aos livros de autores estrangeiros, ok? Então aqui são 80 livros de ficção de autores brasileiros, aqui são 120 livros de autores estrangeiros com gênero de ficção. Nessa segunda parte, nós temos aqui a barrinha mais clara na altura dos 50, então 50 livros de autoajuda de autor brasileiro. E a segunda barra, 80 livros de autoajuda de autor estrangeiro. E o mesmo raciocínio você vai seguir para romance e biografia, beleza? Além das barras, nós temos aqui essa linha. E o que diz essa linha? Olha a legenda lá, ó. Essa linha aí diz respeito à demanda, a quantidade de livros que eu preciso ter para atender os meus clientes. Então, esse primeiro ponto aqui, gente, ó,
Olha só, vamos relacionar as informações. Ele está em que altura? Na altura do 160. 160 o quê? Livros. Então, eu preciso de 160 livros de ficção para atender meus clientes, ok? E aqui, ó, tá entre o 130 e o 140. Então, eu preciso dessa quantidade de livros de autoajuda para atender meus clientes. Esse próximo ponto está na altura do 140. 140 livros de romance para atender meus clientes. E, por fim, esse daqui está na altura do 80. 80 livros de biografia para atender meus clientes. Beleza? Entendeu bem o gráfico? Então, vamos continuar. O gerente da livraria fará a encomenda de novos exemplares somente do gênero cuja quantidade em estoque seja insuficiente para atender a demanda constatada pela enquete. Então, olha o que ele disse. Ele vai fazer uma encomenda de novos exemplares, só que ele só vai comprar aqueles cujo gênero tem uma quantidade insuficiente em estoque, ok? Então, se ele vê que ele tem a quantidade boa em estoque, que de acordo com a demanda dele, ele não compra. Ele só compra se ele vê que vai faltar, que vai acabar e vai ter mais gente querendo comprar. Então, ele só vai comprar esses, ok? Aí a pergunta é, o gênero de livro do qual o gerente deverá encomendar mais exemplares é? Aí a gente precisa ver aqui qual das alternativas é a correta. Bom, para isso, vamos analisar aqui a quantidade de livros que nós temos de acordo com o seu gênero. Então, vou pegar aqui uma outra cor. Vou começar aqui fazendo um estudo sobre os meus livros de ficção. Então, vamos lá. Em estoque, quantos livros de ficção nós temos? Percebam, a primeira barra aqui está falando que eu tenho 80 livros de autores brasileiros. A segunda barra fala que eu tenho mais 120 livros de autores estrangeiros, certo? Então, ao total, nós temos 200 livros de ficção em estoque. Beleza. Mas quanto é a minha demanda? De quantos livros eu preciso para atender meus clientes e não faltar livro de ficção? Percebam, gente, que aqui em cima ó, informa que eu preciso de 160 livros de ficção para atender minha demanda. Se eu tenho 200, eu vou vender os 160 e ainda vai sobrar 40 no meu estoque. Então, vou precisar comprar de livros de ficção? Não. Vamos ver se eu vou comprar de autoajuda? Olha só, de autoajuda, a primeira barra está na altura dos 50. Então, eu tenho 50 livros de autoajuda de autor brasileiro. E a segunda barra está na altura do 80. Se eu fizer essa soma, 50 mais 80 dá 130. Então, eu tenho em estoque 130 livros de autoajuda. E quantos que eu preciso? Gente, olha só, autoajuda, ó, você vai focar nesse ponto aqui. Vocês conseguem perceber que esse ponto está acima dos 130? Né? Ele está entre os 130 e entre os 140. Então, é um valor entre esses números aí. Poderia ser 135, 136, não dá para saber com precisão. Mas eu sei que se eu só tenho 130 e ali está acima do 130, então eu sei que eu vou ter que comprar livro de autoajuda, certo? Então aqui eu sei que é um número, né? Que é, vou chamar esse número de X, que eu não sei, é um número maior que 130 e menor que 140. De qualquer forma, como é maior do que 130, eu sei que vai faltar livro. Então, eu vou precisar comprar livro de autoajuda. Já vou deixar circulado aqui. Bom, e os livros de romance? Quantos livros de romance nós temos? Olha só, de autor brasileiro tem 40. E de autores estrangeiros, eu tenho aqui, ó, tá entre os 110 e tá entre os 100 e os 110, né? Aparentemente está bem no meio. Então, vou dizer aqui que é 105. Qualquer coisa, se a gente precisar calibrar um pouco melhor, a gente volta. 40 mais 105 dá 145. E quantos livros de romance nós temos em estoque? Ó, percebam que, no caso em estoque, nós temos 145. E a demanda por esses livros seria de... Esse ponto aqui está na altura dos 140. Então, precisaria ter 140 livros de romance. Beleza, eu tenho 145. Então,
o pessoal vai comprar os 140 e ainda vai ficar mais 5 no meu estoque. Não preciso comprar livro de romance. E livro de biografia, quantos que nós temos? Olha só, aqui também aparentemente está mais ou menos no meio, né? Entre o 40 e os 50, então vamos dizer que é 45. E a segunda coluna está na altura dos 50. 45 mais 50 dá 95. A demanda está aqui na altura dos 80, né? Então percebam que em estoque nós temos 95 livros de biografia e eu só vou precisar de 80. Então eu vou conseguir vender os 80 e ainda vou ficar com 15 em estoque. Beleza. Então, gente, qual é o gênero literário que vai faltar livro, que eu vou precisar correr atrás para comprar mais? O único que nós vimos que vai faltar são os de autoajuda. Então, nós teremos que comprar livros de autoajuda. Aí, qual é a alternativa correta? Letra C. Autoajuda, pois a quantidade em estoque é inferior à demanda. Quantidade em estoque, 130, e a demanda eu sei que é mais que 130, beleza? Então, alternativa correta, letra C. Espero que eu tenha ajudado. Valeu e até a próxima.